A gente sempre teve aquela impressão de que as pessoas que têm um hobby, uma paixão, alguma coisa fora do trabalho a qual se dedicar, acabam tendo uma saúde mental melhor e, portanto, mais produtividade no trabalho. Essa impressão ganhou nome, chama Mad Skills. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o papo de hoje eu tenho dois convidados aqui super especiais, que são da própria Robert Half, para a gente falar desse tema, que é um tema que confunde muita gente, mas que é importante para praticamente todo mundo. De volta aqui ao podcast, o Miller Gomes, que já participou anteriormente com a gente. Miller, você que é consultor de projetos da Robert Half, conhece muito desse mercado. Obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui. Imagina, Cassião, sempre bom ter um espaço como esse para bater um papo com você, falar um pouquinho das nossas experiências. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. E, poxa, o Gabriel Mian já devia ter estreado aqui antes, mas está estreando hoje e espero que seja a primeira de muitas participações aqui no Robert Half Talks. Gabriel também consultor de projetos aqui da Robert Half. Muito bem-vindo, Gabriel, ao programa e espero ver você muitas vezes por aqui. Sem dúvida nenhuma, Cássio. Eu que agradeço aí, na verdade, pelo convite. Obrigado, vai ser um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí do assunto e espero com toda certeza participar mais vezes aí. Espero sim. Vamos lá. É isso aí. Vai ser sempre muito bem-vindo. Bom, vamos lá, falar de Mad Skills, né? Que é um nome que, sabe, dá uma certa dúvida, pelo menos para nós, leigos, né? Você fala assim, pô, que habilidades loucas são essas, né? Se você traduzir ao pé da letra do inglês. Claro que a tradução mais elaborada acaba sendo para habilidades incríveis, né? Mas vamos começar entendendo o que são as Mad Skills. Boa, Cassião, eu acho que para a gente dar uma introdução, é bom a gente colocar na classificação que ela nos pede, né? Ela fica ali no mesmo patamar que quando a gente fala de hard skills, soft skills, e agora surgiu um pouco mais recente as mad skills, né? Vale contextualizar que hard skills são aquelas habilidades que a gente constrói no setor acadêmico, né? Fazendo um curso, uma faculdade, estudando algo de forma formal. As soft skills são habilidades mais direcionadas ao nosso comportamental. Então, uma pessoa mais expansiva, uma boa comunicação, um controle emocional, algo do gênero. E as mad skills vêm mais como aquelas habilidades incríveis, como você bem trouxe, que são associadas a hobbies, paixões, que essas pessoas, que nós profissionais temos na nossa vida pessoal e que de alguma forma nos agregam e nos ajudam a ter uma performance melhor dentro do mercado de trabalho. Por que média, hein? Vocês têm ideia, Gabriel? Olha, Cássio, o MED, na verdade, se a gente for trazer da língua inglesa ali, a tradução não fica tão, né, enfim, habilidades diferentes, habilidades ali, enfim, com questões nesse sentido, né? Eu acho que o termo, na verdade, ele foi mais dado, na verdade, referente a habilidades aonde você consegue trazer um balanço, enfim, um equilíbrio ali entre tua vida pessoal e a tua vida profissional, onde você mantém, na verdade, o equilíbrio pessoal e profissional de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila, e você demonstra, na verdade, para quem você está conversando, para o teu recrutador, ou para o seu entrevistador, para o time de RH, que você tem sim a capacidade de ter essa diferença, de diferenciar aquilo que você está fazendo na tua rotina de segunda a sexta ali, enfim, das 5 às 8, das 5 às 6, e fora disso, que você consegue, na verdade, ter esse balanço e mostrar para o teu recrutador e trazer, na verdade, para ele, que você tem uma vida um pouco mais balanceada e não vai, de repente, entrar na empresa e sofrer, de repente, de um burnout com 2 meses de empresa, porque você é aquele workaholic que só faz aquilo. Então, acho que, de repente, o termo Mad Skill vem um pouco dessa questão de tipo de loucura, de trazer essa questão um pouco mais para o chão, jogar com a bola um pouco mais no chão aí, né? E até, Cassião, colocando uma das minhas Mad Skills para falar da origem da palavra Mad Skills, eu gosto muito de consumir conteúdos do Cortella, né? E o Cortella, ele gosta de ir atrás da origem da palavra, de onde veio, etc. E quando eu
fui pesquisar sobre o Mad Skills, porque a gente fez um artigo no passado, então a gente foi se aprofundar, vem do hip hop. Dos Estados Unidos, né? Então lá era uma gíria, na verdade. Então alguém fazia algum lance ou alguma dança um pouco mais elaborada, então era uma habilidade mais incrível que aquela pessoa tinha. Então surgiu ali Mad Skill. Só que, claro, quando a gente vai falar de um termo como esse, que vem de uma gíria, de uma outra língua, dentro do mercado corporativo, existem várias variáveis de onde pode ter surgido, né? Mas o contexto de uma habilidade incrível, ela vem disso, né? Você fazer algo de forma espontânea. Então, normalmente, a gente é orientado a estudar, fazer uma faculdade, se desenvolver em algumas habilidades nossas. Com a Mad Skills, não. Eu escolho o esporte que eu quero fazer e esse esporte me ajuda em alguma coisa no trabalho. Até experiências de vida mesmo. Então, compartilhando aqui nesse bate-papo, o Gabi ele foi para a Austrália e passou um tempo de vida dele lá. Essa habilidade pessoal dele contribui aqui no trabalho. Eu trabalho direto com ele aqui no dia a dia. A gente tem uma reunião com algum gringo, com alguém de fora. A capacidade que ele tem de se aproximar dessa pessoa, criar um rapport de uma forma mais natural, é muito maior de uma pessoa que não teve essa experiência na vida pessoal. Não sei se faz sentido, Gabi, tô falando de ti aqui, cara. Sem dúvida nenhuma. E acho que até trazendo, se for linkar, eu fui para lá para jogar bola. Eu fui lá tentar ser um jogador de futebol, né? Enfim, então acho que trazendo essa Mad Skill aqui para o nosso bate-papo, já linkando com aquilo que de repente te ajude dentro do trabalho, a Mad Skill é realmente aquela habilidade onde você tem o teu tempo, onde você pensa em você, onde você puxa o freio de mão um pouco do trabalho e vai se cuidar um pouco, mentalmente falando, fisicamente falando, enfim. Então, trazendo um pouquinho já do esporte, do futebol como um todo, futebol é esporte coletivo. Então, enfim, são 12, depende obviamente do tamanho da quadra, então você tem 12, 20, 24 pessoas jogando ali com você direto. Então, o networking que você cria jogando futebol, as conversas que você tem dentro de uma quadra, não somente trazem a questão do alívio mental, do alívio nesse sentido, mas também traz esse networking que de repente você fecha um negócio dentro de um futebol, você fecha uma negociação. Eu cansei de trabalhar, enfim, em experiências profissionais e fechar negócios com parceiros e amigos de futebol. Então, acho que isso te ajuda tanto a saber como trazer o teu próprio negócio, o teu próprio produto, o teu serviço, como expô-lo, como trazer, enfim. E também essa questão já próxima ali de relaxar, né? Enfim, você está fazendo algo que você gosta, você está relaxando, está tendo um tempo para você, e ainda assim você está trazendo isso para o teu trabalho. Então, acho que o Mad Skill é justamente esse link, né? Enfim, é trazer o teu divertimento, trazer o teu tempo ali um pouco mais tranquilo, linkado ao trabalho. Alguma coisa que te ajude aqui dentro, né? Então acho que vai sem dúvida nenhuma, Miller, vai muito ao encontro assim do que você trouxe. Então, jogar bola é um exemplo, né, que você deu aí, é fácil entender, né? Pô, você vai ter que trabalhar em equipe depois. Se a pessoa joga a bola ali, sei lá, como você, né, que jogou, imagino que tenha sido federado, jogou pra valer, não é só a peladinha de rua ali, né? É mais do que isso. Você, pô, aprende uma série de coisas que vão ser praticadas no trabalho, né? O respeito, a hierarquia, o trabalhar bem, proativamente e tal. Agora, eu queria que vocês dessem outros exemplos de Mad Skills que a gente pode classificar e alguns que confundem. Você fala assim, de repente eu apresento isso como Mad Skill, mas na verdade não é. Tem esses dois casos? Tem, Cassião, e acho que assim, até uma pergunta que vem muito junto disso que você trouxe, é a dúvida do profissional. Onde que eu apresento essas Mad Skills, né? Quando que o recrutador ou que o meu gestor vai ter acesso às minhas Mad Skills? Então, vou dar um exemplo prático aqui, Cassião. Imagina que você está numa entrevista e o recrutador pergunta para você, tá, mas o que você gosta de fazer no seu âmbito pessoal? Qual é teu hobby? O que você faz quando não está trabalhando? Muitas pessoas falam, poxa, o que ele está perguntando? O que ele quer saber? Será que aqui é uma pegadinha e eu posso perder essa oportunidade? Não. Ele só quer conhecer as tuas Mad Skills. E aí vem com alguns exemplos. Se eu sou uma pessoa que fala que eu já fiz teatro na minha vida, então provavelmente, dentro de uma apresentação da companhia, eu tenha mais facilidade de me expor em público, de falar com mais tranquilidade para
diversas pessoas me ouvirem. Se eu já aprendi alguns idiomas, eu tenho esse hobby, aprendi um, quero aprender outro. Eu tenho uma capacidade de aprendizado um pouco mais aflorada, eu posso aprender sobre um sistema novo que a empresa vai implementar. Poxa, eu gosto de tocar um instrumento. É uma med skill, porque eu tenho uma habilidade ali de disciplina, criatividade, habilidade motora. Então, são essas atividades que a gente faz no nosso dia a dia como um hobby que a gente consegue associar a alguma atividade dentro do trabalho. Então, é se concentrar em como eu tiro proveito dos meus hobbies, das minhas atividades de lazer, dentro de um mercado de trabalho. Perfeito, perfeito. Acho que trazendo aqui do outro lado aqui também, trazendo alguns exemplos um pouco diferentes aí também. Vou trazer mais um meu aqui, enfim, mais um exemplo meu aqui. Eu produzo cerveja, enfim, então eu tenho este hobby, não comercialmente falando, mas pessoalmente, para tomar com minha família, meus irmãos, amigos ali, enfim. E é um processo que é uma alquimia, e ele extremamente, ele é milimétrico. Se você passar 1 grau na etapa da fervura, você perde todo o teu mosto. Se você não tiver o tempo correto ali para fazer a refrigeração, enfim, baixar a temperatura, você também perde tudo aquilo que você fez. Então, não deixa de ser um processo onde você tem foco, onde você demanda ter um tato um pouco mais afinado ali, porque é um fogareiro, é uma panela gigante ali que você está mexendo, a gente chama de caldeirão de bruxa ali, enfim, então é um panelaço, é um fogareiro, então você tem que ter todo esse controle próximo. Então, qualquer exemplo de hobby, de passatempo, de atividades onde você está focando em algo, para o teu bem, para o teu lazer, para a tua cabeça tá legal, eu acho que a gente pode trazer como uma med skill, né? E não ter uma med skill? Se chega nessa situação que o Miller trouxe, eu vou para a entrevista de emprego, você tem algum hobby, alguma paixão? Não tenho. Eu saio em desvantagem por isso? Eu acho, Cássio, que nesse caso, a principal desvantagem estaria na não conseguir fazer a leitura das minhas atividades no dia a dia como uma med skill. Por isso que eu acho que é importante o bate-papo que a gente tem aqui hoje, né? Da gente trazer diversos exemplos para que alguém se assemelhe a algo, porque é impossível a gente encontrar uma pessoa hoje que ela só trabalhe. Ela tem alguma outra coisa que ela faz, mas né? pode ter, Miller, coisas assim que não são muito edificantes. Tá? Eu passo meu tempo vendo Instagram. Muita gente hoje, pega os mais jovens, né? Cara, divide o tempo entre ver Big Brother, Instagram, entendeu? E legal, é assim que você relaxa, tudo bem, ok, a vida é sua. Mas não tá tendo essa conexão que vocês trouxeram do jogar futebol, tocar um violão, fazer teatro. Aí, esse é o ponto, Cassião. Porque imagina, vamos pegar esse exemplo que você deu. Acho que até é legal esse espaço, porque a gente queria esse exercício, né? Então, poxa, se alguém vira para mim e fala, Miller, eu gosto de olhar o Instagram. Então, se eu não estou trabalhando, eu estou olhando o Instagram. E eu vou ajudar essa pessoa a transformar isso numa med skill. O que você vê no Instagram? Você vê piada? Você vê cenas de humor? Você vê, sei lá, você falou Big Brother, sei lá, entretenimento. Alguma coisa essa pessoa consome. O que ela consome? Vamos pegar o exemplo que eu dei aqui de piada. Ela consome conteúdos humorísticos. Legal, a gente pode transformar isso numa med skill. Uma pessoa que provavelmente é mais leve no ambiente de trabalho, consegue criar rapport ali no café, numa conversa, em algo nesse sentido. É uma pessoa que cuida da saúde mental dela, porque por mais que trabalhe em alguma atividade que seja estressante, ela encontrou uma descarga emocional, onde ela vê vídeo de pegadinha, de algum humor, algo nesse sentido. Então, o exercício que a gente propõe aqui para o nosso interlocutor, para quem está ouvindo esse podcast, é analisar o que de bom fica da atividade que eu faço quando eu não estou trabalhando. Eu vejo muita série. Ok, então você gosta de que tipo de série? Aquela que tem um processo que as coisas vão acontecendo de forma mais devagar? Aquela que tem ação, você é uma pessoa mais agitada, então eu consigo fazer... eu sou multitarefas, eu consigo fazer mais coisas em menos tempo? Ou não, eu gosto daquela que tem um processo, então eu sou mais paciente. Vou até linkar esse exemplo da série com o exemplo que o Gabi trouxe, de fazer cerveja. Então, se o Gabriel fosse uma pessoa muito ansiosa, que não conseguisse viver o processo, talvez ele não conseguisse produzir cerveja, né? E isso é muito edificante dentro do dia a dia de trabalho. Você saber viver o processo, que as coisas acontecem, levam um tempo para maturar. Então, é uma med skill. Então, acho que o nosso desafio aqui é enxergar o que a gente faz no nosso tempo livre como uma med skill. Eu não sei se eu fui claro aí, Cassião.
Foi claro, sim. Às vezes ela tá escondida ali, né? Às vezes não é uma coisa tão, assim, tão fácil de enxergar quanto quem toca uma guitarra ou pratica corrida, né? Mas tá lá, entendi. Agora, deixa eu pegar esse exemplo do Gabriel aí, que é legal, assim, me trouxe aqui. Pô, você fala, eu produzo cerveja. Isso é uma med skill? É, é. Pô, você precisa estudar, você precisa ter disciplina, você precisa fazer algo completamente fora do que você faz no dia a dia, né? Agora, olha a diferença, pode até sair negócio aqui, viu, Gabriel? Eu tenho a cervejeira aqui na varanda, né? Eu gosto de tomar cerveja, a gente de vez em quando experimenta uma cerveja nova, tem uma ali diferente e tal, vamos ver como é que ela é e tal. Na minha cabeça, o que você tem de produzir cerveja é uma med skill. No meu caso, não. No meu caso é uma coisa de vez em quando. Uma cura, sei lá, você gosta de sentar, tomar uma cerveja ali. É mais ou menos essa a diferença? Dá pra gente estabelecer um pouco essa linha entre o que tá te ajudando a se desenvolver como profissional e o que é apenas um gosto seu? Exato, acho que esse é o ponto, tá, Cassio? Porque o gostar o sentar para, enfim, para tomar uma cerveja, não necessariamente você está ali desenvolvendo, atuando, enfim, trazendo alguma coisa de diferente ali para a tua rotina. Pô, eu gosto de cerveja, vou sentar e tomar uma cervejinha ali no final do dia, então é o que eu gosto. Agora, o beber essa cerveja e falar assim, caramba, eu adoro isso aqui, é um líquido aqui que realmente me faz todo sentido para minha vida. Deixa eu entender o que que é isso aqui. Deixa eu ver de onde veio, para onde foi, como que, enfim, qual é a alquimia por trás disso daqui, que eu abro isso aqui, faz aquele barulhinho mágico e sai espuma na hora que eu coloco no copo. Então, acho que isso é o ir atrás, é o se desprender da tua rotina, né? A gente pode trazer aqui um exemplo, de repente, de cozinhar. Então, todo dia ali, enfim, você levanta, faz a tua comida no final do dia, é uma prática que está rotineira ali, enfim, não sai o mais do mesmo, aquele arrozinho com feijão padrão, um bifinho ali, um frango, e de repente você fala, cara, eu adoro cozinhar. É uma coisa que eu amo fazer, mas, poxa, eu tô todo dia aqui fazendo a mesma coisa, não tô saindo do lugar. De repente, vai atrás, entra num vídeo do YouTube, entra num curso de gastronomia, algo nesse sentido, traz um tempero diferente, traz uma carne diferente, enfim, começa a entender sabores, novidades de mercado. Então, você está correndo atrás de algo ali, enfim, você está evoluindo, você está trazendo conhecimento e não somente entrando no automático ali, fazendo as práticas do dia a dia. Então, acho que tem todo sentido, Cassio. Essa questão da cervejeira que você trouxe basicamente é isso, né? Tô sentado tomando minha cerveja e não, tô entendendo a minha cerveja e refazendo ela aqui do outro lado, porque, pô, eu gosto, né? Acho que é isso. Que aí tá claro, né? Assim, é até engraçado esse exemplo, né? Porque tem uma diferença muito clara, né? Assim, o cara um gosta de beber, o outro tá estudando para valer, é bastante gente. Agora, tem alguns hábitos que ficam numa zona cinzenta, que eu, por exemplo, não saberia dizer se é med skill ou se é, por exemplo, um requisito básico, leitura. Como é que vocês encaram quando alguém chega, né? Um candidato chega para vocês e fala, não, qual é a sua med skill? Eu gosto de ler. E aí, tá mais do lado da, vamos dizer, pô, isso é requisito básico ou caminha para med skill? Acho que depende da quantidade, né? Se a gente pega aqui, acho que nesse fórum já é um exemplo. O Gabriel tem uma skill muito forte aí, que é o idioma. Então, ele fala muito bem o inglês, e para isso acho que ele leu bastante. Mas não é um hobby do Gabriel ler. Me corrija se eu estiver errado, Não, Gabi. não é. Definitivamente não é. No meu caso, Leio naquela forçação, né? Falo, preciso, mas não é. No meu caso, Cassião, é um hobby, então tem na minha rotina a leitura. E aí eu gosto de ler, cara, de história de romance até alguns conteúdos que vão me ajudar profissionalmente. Não é uma questão de leitura por necessidade, é uma leitura por gosto. E aí, nesse caso, a gente já começa a diferenciar. E eu acho que essa é uma linha muito boa para falar de Mad Skills. Necessidade versus gosto, interesse pessoal. Eu faço de forma espontânea, eu vou atrás daquela atividade. E essa atividade acaba corroborando com a minha personalidade, com quem eu sou. E aí a gente consegue encaixar isso numa Mad Skills. Tá claro, tá claro. A necessidade versus o gosto. Isso acho que fica um raciocínio bem fácil de entender. Agora, o aspecto mental hoje é muito valorizado, né? Acho que especialmente depois da pandemia, a gente passou a ver os gestores, RHs principalmente, dando uma importância especial a isso,
todo mundo sabe o porquê, né? Por todo esse período que a gente passou. A gente abordou, inclusive, aqui no podcast algumas vezes esse tema da saúde mental. O RH enxerga, o recrutador enxerga que o hobby é uma maneira de você manter a saúde mental em dia? Sem dúvida. Inclusive, Cassio, acho que é um ponto até de definição, assim, sabe? De falar, poxa, você tem a tua descarga ali, né? Enfim, você tem aquela relação entre trabalho e vida pessoal. Você consegue, aquilo que a gente estava trazendo ali logo no começo, né? Enfim, você consegue discernir entre o momento que você precisa estar focado no trabalho e o momento que você tem para você. Acho que todo mundo precisa, todo mundo tem que ter esse tempo, se autoconhecer, se autoavaliar, entender aquilo que gosta, quais são os gostos, o que eu quero fazer da minha vida, vou ficar a vida inteira só trabalhando, ou eu vou ter um hobby, eu vou ter algo que me dê prazer fora daquilo da minha rotina do dia a dia, né? O trabalho como um todo, isso com qualquer pessoa que você fale, todo mundo traz o trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5, tem quem faça entre mais cedo, tem quem saia mais tarde, é cansativo, então o pessoal, ele, no final do dia, ele está ali com a bateria já meio arriada, já está um pouquinho mais buscando como trazer isso de uma forma um pouco mais tranquila, então acho que você está entrevistando uma pessoa, e na conversa, ela fala, poxa, eu tenho o meu futebol, eu tenho a minha leitura, eu faço a minha corrida, que seja, eu faço um curso de teatro ali, como o Miller trouxe no começo. Então, acho que esse é o ponderar, é o saber ter esse equilíbrio na balança para saber até que a cabeça daquela pessoa que você está conversando está um pouco mais dentro do processo, está um pouco mais fácil de entender aquilo que ela está buscando para a vida, aquilo que ela quer. E no trabalho, isso ajuda sem dúvida nenhuma, porque uma pessoa que só está focada no trabalho, que está ali, poxa, não estou dormindo, o meu trabalho está me consumindo, meu fim de semana eu já não tenho mais um lazer, eu já não tenho mais aquilo que me traga um sorriso no rosto, porque eu estou focado ali 100%, eu quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você arruma a tua vida financeira de repente, mas você perde a tua vida mental ali, né? Enfim, o teu corpo começa a padecer. Então, acho que isso dentro de uma entrevista, dentro de uma conversa, é sim um ponto de definição, acho que é algo que traz um valor agregado ali muito grande, fundo, sem dúvidas. A gente está falando de produtividade ali na última linha, né? Exato. Saúde mental aumenta a produtividade. Então, as empresas estão olhando com mais carinho para isso, por um cuidado pro colaborador, para os profissionais que estão dentro da empresa, mas também olhando para a produtividade. Tem muitas pesquisas que corroboram com isso, de que quando você tem uma atividade física, uma atividade prazerosa, com frequência, isso diminui o teu estresse, aumenta a tua criatividade, diminui a tua atenção e você consegue performar melhor. Então, quando um recrutador ou como um profissional de recursos humanos entra nesse mérito de conversar a respeito sobre essas atividades que você faz fora da empresa, é mais nesse âmbito. Estou preocupado como que você descarrega as tuas emoções, eu estou preocupado como é que você cuida da tua saúde mental, consequentemente, alguns dos hobbies aí cuidam da saúde mental e da saúde física também, né, como um esporte, um crossfit, uma academia. Então é importante esse cuidado, esse zelo pela saúde mental do profissional. Isso ganhou muita força dentro do mundo corporativo, principalmente após a pandemia, como você trouxe, Cancion, mas é algo que as empresas têm olhado com muita força, principalmente com foco em produtividade. Eu sei que um profissional meu, que ele não está à beira de um burnout, que não está à beira de um colapso ali de estresse, ele vai me entregar muito mais. Então é importante ter esse cuidado, por isso que é uma pauta bem importante para a gente falar. Então, e tem mais um ponto aí, que aí é uma impressão minha, eu queria validar ou não com vocês aí, porque eu tenho a impressão que além disso que vocês trouxeram, né, dessas vantagens de, poxa, saúde mental melhor, tal, tem um aspecto da personalidade que eu já peguei algumas vezes, do tipo, a pessoa que tem do lado de fora ali do trabalho uma paixão muito grande por alguma coisa, e pode ser qualquer coisa, ela tá acostumada a se aprofundar nas coisas. Eu me lembro de algumas pessoas que trabalharam comigo. Vou citar uma que trabalha comigo, né? Até o pessoal da Roberts Half conhece bem, o Alexandre Abreu. Ele é um cara que entende tudo de café, faz curso de café e, pô, você falar de café, ele entende e, putz, sabe, estuda e vai e compra um grão, não sei o que, especial e mistura com outro grão e mistura com laranja. E tá sempre aprendendo lá a fazer um café diferente, um café... E é um hobby isso, não é um negócio, né, que só porque ele gosta de beber o café. Não, é um interesse, é uma paixão
que ele tem. E o que acontece? Você percebe uma correlação, eu estou falando do caso dele, mas para simbolizar vários outros casos que eu já vi na minha vida. Que é um cara que quando pega um software, por exemplo, novo que a gente traz e vai tentar entender, é um cara que se aprofunda, né? E aí me faz pensar, pô, ele está se aprofundando aqui tanto quanto no café, né? Existe essa correlação e essa correlação é percebida ou vem isso está na minha cabeça só? 100%, Cassião. Acho que dá pra gente até fazer a analogia que você fez aqui no time que tem eu e o Gabriel aqui na Robert Half. Nós temos um profissional que trabalha com a gente aqui que ele se aprofundou num nível de detalhe no CrossFit que é absurdo. Ele sabe o nome de todos os movimentos, as competições que existem e etc. E isso não é diferente quando a gente vai falar sobre qualquer assunto. Então é o nível de profundidade que tem do assunto. Então a pessoa vai ganhando essa musculatura, porque tudo na vida é treinável, né? Então a gente começa a jogar bola. Se você treinar, consequentemente o teu jogo tende a melhorar. Ah, poxa, eu tenho o inglês aqui, mas eu não uso. Se eu começar a usar no dia a dia, isso tende a melhorar. Então quando a gente faz alguma coisa com mais intensidade, foco, atenção, a gente ganha profundidade e isso nos remete a um nível melhor sobre aquele assunto. Se a gente coloca profundidade em algo que é nosso hobby, e a gente leva essa característica para o nosso trabalho de colocar profundidade, afeto, energia nas nossas atividades, a chance de êxito e do resultado ser maior são consideravelmente superiores, né? E deve ter também um aspecto de você unir pessoas ali, né? Por exemplo, quando você está trabalhando ali, você não conhece muito aquela outra pessoa, daquela outra área, ou da sua área e tal. Aí você descobre que ela gosta de, sei lá, de teatro, assim como você, né? Isso pode criar uma conexão. Tem até uma história curiosa aí da história da Fórmula 1, que aliás é uma meta skill minha, automobilismo, que o Ayrton Senna e o Nelson Piquet não se davam bem, né? A relação entre eles só foi piorando ao longo dos anos, por N razões, né? De relacionamento ali e tal. Em certo momento, o Reginaldo Leme tentou fazer os dois se aproximarem. E como? Um dia eles estavam num voo e ele sabia que os dois gostavam de esqui aquático, né? E começou a puxar esse assunto, tal. Falou que foi uma das poucas vezes que os dois chegaram perto sabe, de ser ou amigos ou de se dar bem ali, pô, dando dica de esqui aqui, não sei o que, tal. Quer dizer, até dois caras que não se gostavam, quando descobriram uma mad skill em comum, chegaram a conversar. No trabalho, né, espero que não tenha essa situação das pessoas não se gostarem, apenas não se conhecerem, mas a mad skill então pode trazer também você, né, para um grupo ali, fortalecer de repente ali uma relação de pessoas dentro da empresa, não pode? Sem dúvida nenhuma, Cassio. Eu tenho exemplos próprios, exemplos de amigos, enfim. Eu sou um amante do rock and roll, gosto muito do rock and roll, então dentro da empresa aqui tenho amizades que acredito que Tem bom serão. gosto. Obrigado. Já vi que tem bom gosto. Já tinha gostado de você, Cassio, agora, então tá mais do que tranquilo. Aí tá na prática colocando aqui o que eu acabei de dizer, né? Exato. Cria as conexões. Já é uma mad skill, depois do podcast a gente continua falando, tá, Cassio, inclusive. Mas o rock and roll, enfim, dentro da própria Robert Half de outros trabalhos, me trouxe uma proximidade de uma forma muito mais fácil com pessoas que também já gostavam do rock and roll e que não eram da área, enfim, mas que vê de repente você postar ali no Instagram um show, alguma coisa nesse sentido, comenta embaixo e fala, caramba, você também gosta de rock and roll? E pessoas que você nunca tinha falado. Então eu tenho exemplos aqui dentro da própria Robert Half, enfim, que a gente conversa muito sobre isso. Então, acho que o futebol dispensa comentários, né? Enfim, então o futebol une aí legiões aí de pessoas. Então é uma questão de sim, quando você tem alguma coisa em comum, a própria questão da cerveja, enfim, cerveja é um gosto aí do brasileiro, né? Enfim, então a cerveja também abriu muita conversa para mim em relação à produção. Também posto algumas fotinhos, alguma coisa, o pessoal comentando embaixo, você fala, caramba, você produz cerveja, esse é teu hobby. Exatamente. Então começa a puxar conversa quando se encontra no escritório no dia seguinte, enfim, uma amizade ali que vira e uma proximidade muito mais fácil. Então, acho que esse ponto é 100% assertivo. Isso aí traz muita proximidade entre os colaboradores, amigos, enfim, o processo, né?
E a gente está falando de sociabilidade, né? E o Cássio trouxe bem exemplo de conexões num café, numa reunião, que você fala de gostos similares, e o Gabi trouxe algo do mundo moderno, né? Então, às vezes no Instagram, você coloca no seu store que você está fazendo alguma coisa que é ali algo como um hobby, uma prática que você tem na tua vida pessoal, e isso te aproxima de um colega de trabalho. Provavelmente, quando você precisar da ajuda desse profissional, dentro de alguma atividade no trabalho, vai ser muito mais fácil a comunicação, ele vai ser muito mais receptivo. Se você tiver uma ideia que vai interferir no dia a dia dele ali, ele vai te ouvir de uma forma mais aberta. Então, essas média skills acabam te ajudando nessa sociabilidade e dentro do trabalho, do seu dia a dia de rotina de entregas, isso vai facilitar muito a tua conexão com as outras pessoas, né? O Gabi deu o exemplo do rock and roll aí. Eu posso dar um exemplo, eu gosto de tomar café em padarias diferentes aos finais de semana. E eu coloco no meu store cada padaria que eu estou conhecendo. Numas dessas, um profissional da Robert Half de um outro escritório, eu sou aqui do ABC, do escritório de São Paulo, me chamou. Cara, eu adoro fazer isso, vamos fazer junto? E aí a gente teve o primeiro encontro fora da empresa por um gosto particular. E aí a nossa troca dentro da companhia ficou muito mais fácil. É isso. Então, para a gente fechar aqui, vocês recomendariam de que forma, assim, para as pessoas que têm uma med skill mais tímida, né? Pelo que eu entendi, assim, você não tem med skill nenhuma, como vocês trouxeram, né? O Miller especialmente. Pô, talvez não tenha só elencado aquela med skill, mas ela tá lá, né? Mas para quem está procurando um emprego ou procurando mudar de emprego, que muitas vezes é o caso, né? Vale a pena praticar isso, trazer isso com mais frequência para além do âmbito pessoal? Então, é correta essa afirmação de, putz, então comece alguma coisa, ainda que seja incipiente, sei lá, yoga, o que você vai fazer, nunca fiz, mas vou começar a fazer agora. Isso vai fazer diferença, então, potencialmente numa entrevista de emprego, certo? Com certeza. Sem dúvida, sem Caraca. dúvida. E até, na verdade, até um estudo da própria Robert Half, Cassio, o nosso índice de confiança, 66% dos recrutadores levam as med skills aí, enfim, como um ponto, obviamente não chave, mas, enfim, como um ponto positivo na tua escolha, enfim, na tua definição. Então, a med skill não deixa de ser aquela coisa onde você demonstra o amor próprio, né? Enfim, você está se cuidando, você tem alguma coisa que você faz e que você gosta e que você dá valor, enfim, e que você se dedica àquilo. Então, uma med skill nada mais é do que a dedicação, do que o prazer de ter algo, enfim, fazer algo que te traga um pouquinho de conforto ali, enfim, a cabeça um pouco mais tranquila. Então, isso demonstra para o recrutador que sim, você é uma pessoa que está se olhando, aquela pessoa que de repente seja, pô, esse cara aqui é mais confiável para essa contratação, porque realmente ele gosta, ele faz, ele é apaixonado por aquilo que ele faz, tem o brilho nos olhos de falar de repente de uma med skill. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso é um ponto, sim, extremamente importante e acho que deve ser instigado, enfim, para quem está hoje aí falando, poxa, eu não tenho, de repente para, repensa, fala, bom, eu não tenho hoje, de repente, algo que está aqui conforme você trouxe elencado, mas aquele exemplo, né? Eu cozinho todo dia, eu adoro fazer isso. Vai para cima, enfim, entende mais, estuda, traga isso para você, porque com toda certeza, para a cabeça e para o corpo, é o teu melhor caminho, o teu melhor roteiro. Eu acho que uma boa dica que a gente pode dar aqui é colocar foco nisso, né? Se você olha para a Med Skill com o foco de que isso pode te ajudar numa entrevista ou no mercado de trabalho, você vai analisar com mais cuidado, né? Então, exemplos práticos aqui. Quando você vai para uma entrevista, normalmente você olha o job description daquela posição, o que foi divulgado, como que eu vou apresentar minhas experiências para que tenha conexão com o que é pedido para a vaga. Então você faz esse estudo. Quem é a empresa que eu vou fazer a entrevista? O que eles comercializam? Quem são os concorrentes? Você se prepara para uma entrevista. Então olhar também para o seu lado pessoal e ver o que tem de conexão na tua vida pessoal com aquela posição. Ou com a pergunta do entrevistador. Poxa, aqui na empresa tem muitos processos, então a pessoa tem que saber viver os processos. Poxa, eu adoro plantar abacaxi, porque o meu pai, o meu avô tinha uma fazendinha. E eu dei o exemplo do abacaxi aqui, para quem não sabe, demora muito para ele ficar pronto, né? Você planta e ele demora muito para você poder comê-lo. Então você tem que saber viver o processo, né?
Então, quando você olhar para sua vida pessoal, para os seus hobbies, tentar atrelar em algo com aquela posição que está sendo divulgada, que você está concorrendo. Então, é fazer uma análise, olhar com cuidado, como que isso pode me ajudar nesse processo seletivo ou na minha apresentação. Então, acho que se a gente colocar foco, sai alguma coisa aí, Cassião. Que papo legal aqui, muito legal conversar com vocês. Aprendi bastante, confesso que eu já tinha ouvido apenas falar, mas não muito didaticamente como vocês fizeram hoje. Então quero agradecer muito a vocês aqui. Miller, obrigado por participar hoje mais uma vez com a gente. Uma contribuição valiosa, sabendo que o seu tempo aí é super concorrido. Obrigado, viu, Miller? Imagina, Cássio, eu que agradeço a gente poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, que a gente passa com o público aqui, é sempre bacana. Conte comigo sempre que você precisar. Gabriel, da mesma forma, sei que o seu tempo é super concorrido. Bela estreia sua aqui no podcast, espero ver você mais vezes. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Cassião. Foi um prazerzaço estar aqui com você, enfim, com o Miller aí também, bater um papinho sobre a nossa rotina ali, o dia a dia, enfim, aquilo que a gente está fazendo e trazer um pouquinho de informação aí para todos, acho que é crucial, né? Enfim, conta comigo sim, vai ser um prazer aí participar de mais podcasts aí com você. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é o conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi o Miller Gomes e o Gabriel Mian, ambos consultores de projetos aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?